This is surreal right now, but I can't believe I'm saying this, but I think this is gonna be my last video. Um youtuber fanático por desenhos animados que cometeu uma chacina no local onde ele trabalhava. O cara acreditava que após a morte, a vida seria como num desenho animado, e com o intuito de entrar nesse mundo imaginário, foi responsável por um massacre que posteriormente o levaria ao suicídio. E acreditem, da forma mais fria possível, ele deixou todo o seu plano gravado e salvo no YouTube. Hoje vocês vão conhecer a história de Randy Starr, o youtuber que anunciou o seu crime no seu próprio canal. Eu sou Marcelo Milos, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Uma gestação complicada. Ele vai ficar preso, vai puxar cadeia. Vou cumprir minha parte, não foi longe demais. O Randy Starr, também conhecido no meio ali da internet como Andrew Blaze, ele era um youtuber de 24 anos que morava na Pensilvânia. E a história do Randy é muito louca, é até um pouco difícil de entender. Ele era um daqueles youtubers meio nonsense, que postam os conteúdos de maneira aleatória. Primeiramente, ele era obcecado por duas coisas bem distintas, né? Como a personagem Amber McLean, do desenho Danny Phantom, e o atentado de Columbine, esse que é um dos mais famosos dos Estados Unidos, não o mais famoso, né? Você deve saber do qual se trata. Enfim, só por aí já dá pra gente ter uma pequena noção de como a sua cabeça era meio perturbada, né? O Randy, desde bem novo, ele sempre gostou de criar conteúdo, tanto que ele começou o seu canal em 2008 com um conteúdo até que divertido, né? Mas com o passar dos anos, era nítido a sua preferência por conteúdos mais estranhos, mais darks, podemos dizer. A partir de seus anos no ensino médio ficou ainda mais visível de que o estado mental de Randy estava indo de mal a pior. Por exemplo, nas histórias escritas por Randy, né, que ele apresentava na escola, os personagens principais sempre morriam. Ele meio que começou a ter um certo fascínio pela morte, sabe? E foi nessa época também que esse delírio de Randy com a morte e a vida após a morte acabou se tornando uma obsessão. O rapaz começou a pensar sobre métodos de suicídio, incluindo asfixia e queimadura. Em uma viagem a Nova York com a sua família, Randy relatou que pensou em pular de um prédio. Em vídeos caseiros produzidos por ele, anos depois, ele expressou também remorso pela decisão de não ter tirado a própria vida durante a adolescência. A sua carreira no YouTube. Randy, como nós comentamos, ele era conhecido no mundo online como Andrew Blaze, e com esse codinome ele acabou criando o seu primeiro canal no dia 9 de junho de 2008, que se chamava Pioneers Productions. Quase todos os vídeos feitos em seu canal no YouTube foram deletados, né, ali entre 2008 e 2009, e estão perdidos para sempre. O que a gente consegue encontrar são alguns vídeos em canais aleatórios, né, como esse daqui, né, chamado A Whale of a Party, que é onde ele conversa com uma baleia de pelúcia. Okay, I've known you for 5 years. Why are you talking now? I was observing you. What the hell does that mean? I know how you eat, sleep, and shit. Meio perturbador, eu diria. É falta de remédio. Depois disso, os vídeos dele foram ficando ainda mais estranhos, né? Ele fez uma série, inclusive, de 5 vídeos postados lá no canal, né? E o primeiro foi chamado de Amnesia Rape, em que um peso cai na sua cabeça, né? Na cabeça de Randy, no caso. Ele é amarrado por um sapo e por uma baleia que acabam filmando ele sendo estuprado pela baleia. Enfim, meio estranho. Peraí, como que é? O bicho é meio doente, né? E todos os vídeos deles iam nessa pegada de loucura. Enfim, o seu último empreendimento criativo da vida, né, foi o Amber's Ghost Squad, ou EGS, né, que foi baseado em Amber McLean, a personagem de Danny Phantom que o retardado era ficcionado. Ele fazia os traços igualzinho ali o do desenho. Foi nessa época, aliás, que ele adotou o nickname de Andrew Blaze. E olha, ele até que mandava bem nas animações, né? A gente vendo aqui. No final de 2016, o Starr ele começou a trabalhar no que seria então o seu vídeo final, chamado de Westboro High Massacre Goodbye, que basicamente é o massacre da escola que ele estudava lá, que é a Westboro Adeus. Cara, bem, olhando assim, parece que é bem inspirado até
né, no massacre de Columbine. Esse seu trabalho, então, apresentava outro personagem, né, da IGS, a Rachel, que apresentava ela atirando em uma escola, né? Provavelmente essa escola seria ali a que ele estudou quando era adolescente. Bom, houve vários episódios também chamados de Conspiring a Massacre, que era conspirando um massacre, né? Em que o Andrew, na animação, ele e a Rachel, que era essa personagem aí, conspiravam entrar na escola e atirar, enfim, essas coisas assim, um massacre na Westbrook. O pior é, como eu falei, né, as animações eram muito bem feitas, né, e até os vídeos normais dele, meio nonsense, eram todos muito bem produzidos, né, uma pena o rumo que ele acabou tomando, né. Tramando o seu fim e o atentado. Bom, o youtuber sempre teve uma crença bem questionável, né, ele acreditava que após a morte ele não iria nem para o céu e nem para o inferno, mas sim que ele entraria ali num mundo ali, que ele seria um personagem de desenho animado. Então, só que para poder entrar nesse mundo de desenho animado criado pela sua imaginação, ele teria que morrer. Eu acho que deve ser tipo o Black Noir, né, no The Boys. Não sei se você já viu ele vendo os desenhos, certo? Ele era dessa pira também. Então, ele sabia que de alguma forma ele ia ter que acabar com a sua própria vida, né? Mas o problema foi que o plano que ele bolou não incluía só tirar a vida dele, também de outras pessoas, né? E começa aí um grandíssimo problema, né? Ele então bolou esse plano maquiavélico dele, começou a filmar tudo, né, os seus últimos passos, inclusive, até o fatídico dia, no dia 7 de junho. Ele, inclusive, deixou que a sorte decidisse onde ele acabaria com a própria vida. So here's the deal. Got a 1983 quarter right here. You believe in fate? Here's the fate test. I'm gonna flip this 3 times, or the best out of 3, rather. And if it's heads, I'll do it here. If it's tails, supermarket. A loucura é que em seus vídeos ele se mostrava realmente convicto do que faria. I'm gonna be dead before next week ends. I'll be dead. Legit dead. This is it. So okay, I'll miss you guys. I'll miss you a lot. Some of you, maybe I'll see you on the other side. Até que chegou então o dia, por volta das 23 horas do dia 7 de junho de 2017, o Star chegou ao Ways Markets, que era o local onde ele trabalhava, né, no seu turno da noite, né, e antes de realizar as tarefas típicas que ele tinha que fazer na loja, o Randy já bloqueou então a saída de emergência que ficava ali perto da área da equipe ali do prédio. O Star voltou então para a área da tripulação e ele bloqueou também as outras saídas que tinham de emergência, né? Então ele já estava planejando tudo. Depois ele garantiu que todas as saídas estavam trancadas. O Randy ele acabou se equipando com 2 espingardas automáticas e aí foi onde ele fez ali o que ele tinha prometido fazer, né? Dos 5 funcionários que trabalhavam naquela loja ali durante a noite, né, a única que sobreviveu foi a Kristen Newell, que ela, por algum motivo, o Randy decidiu não matar ela. Então, assim, o Randy ele se matou e matou mais 3, né, e ela foi a única sobrevivente, né. O relato da Kristen é interessante porque ela diz que o Randy, a princípio, iria matá-la, tanto que ela estava distraída com o fone de ouvido, não ouviu ele chegar, ele se aproximou, né, atrás dela e ficou ali parado ali com a arma durante uns 5 segundos. Daí, no final, ele resolveu não atirar nela e aí ele foi pro outro lado, acabando ali, matando os outros colegas de trabalho, né. Os investigadores descobriram mais tarde que, apesar dele se armar com 2 armas, né, todos os tiros foram disparados somente com uma das espingardas. Enfim, talvez porque não tinha mais gente, né? E na hora que acabasse com a munição, ele ia usar outra, provavelmente. Bom, embora o Randy ele tenha sofrido bullying quando ele era mais novo, pelo que pôde ser percebido, isso não teria sido então um fator determinante para suas ações, né? Já que foi encontrado um diário algum tempo depois do acontecimento, né? Que esse diário datava então de 23 de novembro de 2016 até dia 5 de junho de 2017, e lá tinha algumas revelações perturbadoras sobre o jovem, né? No diário, ele expressa a admiração total pelos autores do massacre de Columbine, que eram o Eric Harris e o Dylan Klebold, contendo inclusive homenagens, principalmente ao mais velho, né, o Eric. Então, assim, o cara já tinha umas referências
bem ruim, né? Momentos antes da sua morte, o Starr ele encaminhou um e-mail a alguns amigos transmitindo também a sua tristeza em não conseguir atender às suas próprias expectativas, mas que estava feliz, pois, de acordo com a sua crença agora, ele se encontraria então com a sua personagem favorita, né? Então, de Danny Phantom, a Amber. Cara, malucaço, malucaço. Você é maluco, é? O Randy, então, é só mais um caso, né, de um cara que notavelmente tinha talento, e bastante, né, só que ele deixou se abalar aí pela própria cabeça, pelos seus próprios demônios, né, que muitas vezes são frutos dos nossos pensamentos, né, então, assim, e o pior, né, que além de acabar com a sua própria vida, infelizmente, ele tirou a de outros inocentes. The warning signs were always there. They were there from the beginning. You could always say, what if, what if, what if? What could we have done? You know, how didn't we know? It was all there in front of your face. You know, welcome to reality. Esse é um caso bem bizarro, né? Um dos casos mais bizarros que eu acho que eu já contei aqui. Eu queria saber de você, você já tinha ouvido falar, já conhecia a história do Andrew? Comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião e também dê sugestões aí de outros vídeos, né, outros atentados, massacres que aconteceram aí que a gente pode estar contando aqui no canal. Me segue no Instagram, @omarcelomilos, a gente se vê amanhã, no mesmo horário e no mesmo canal.